Bom dia, terceiro ano. Próxima revisão: evolução biológica. Aquela onde vocês ficaram com algumas dúvidas, então nós vamos estar fazendo uma revisãozinha sobre evolução biológica. Bom, eu espero que todos vocês estejam muito bem, tá? E vamos lá a nossa revisão. Histórico, só para a gente relembrar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso aí está em Gênesis 2 ao 7. Mesmo sendo o criacionismo uma teoria não aceita pela comunidade científica, é interessante refletir sobre a parte destacada em negrito, pois ela dá sentido à participação fundamental da natureza, o pó da terra, na formação do homem. Há evidências de que a Terra surgiu há mais de 4 milhões e meio de anos. À medida que o planeta esfriava, compostos inorgânicos originavam-se por evolução química. Compostos orgânicos interagiam, proporcionando o surgimento de estruturas químicas mais complexas e, posteriormente, os primeiros organismos vivos. Estes, por sua vez, continuaram a evoluir e a formar novos ramos evolutivos, até que veio o surgimento da espécie humana, tornando-se esta a dominadora das demais espécies. Bom, vocês tiveram aí duas explicações. Uma sobre o criacionismo, onde os cientistas defendem uma e os religiosos defendem outra. O criacionismo dos religiosos e os cientistas do cientistas, essa do que o planeta conseguiu de aminoácidos e foram surgindo os primeiros habitantes, né? Então, essas duas vai sempre bater uma na outra. Acredita-se que há 3 bilhões e meio de anos tenham surgido os primeiros seres vivos dotados de metabolismo próprio e capacidade de reprodução. Nota-se que a complexidade do planeta Terra foi um fator decisivo para o surgimento e a evolução da vida, até que atingiu a maior complexibilidade, que foi a espécie humana. Ou seja, tudo começou com o surgimento lá de aminoácidos, primeiros micro-organismos, e esses micro-organismos foram crescendo, se desenvolvendo e até formar os novos grupos. Estudos mostram que o surgimento da espécie humana se deu na África por uma linhagem de primatas, Anthropoidea, que viveram nas florestas africanas entre 23 e 14 milhões de anos atrás. Dela partiu o ramo que originou os primeiros hominídeos. Vários foram os fatores que cooperaram com a formação e seleção da espécie humana. Há milhões de anos, as condições geológicas e climáticas da Terra sofreram grandes mudanças, gerando diferentes ambientes e variações de clima. As variações geológicas e climáticas determinaram o surgimento de diferentes habitats, consequentemente, o aparecimento de barreiras geográficas. Cada região isolada selecionava o agrupamento de espécies mais adaptada ao local. Estando as espécies isoladas por barreiras naturais que favoreciam o isolamento reprodutivo, fatores evolutivos tais como mutação, recombinações gênicas e seleção natural, que foi a nossa revisão da aula passada, ao longo das gerações, possibilitando a origem de novos grupos de espécies. Os primeiros mamíferos surgiram no período Triásico, há cerca de 230 milhões de anos, porém, sem muita diversificação. Há 65,5 bilhões de anos, o início da era Cenozoica, houve grande expansão das angiospermas e a diversificação e expansão dos mamíferos. A classificação da espécie humana: reino, Animalia, o filo, Chordato, a classe, Mamária, a ordem, Primatas, família, Hominidae, o gênero Homo, a espécie Homo sapiens. Então aí está a evolução humana, tá? Para estudar a história evolutiva e o parentesco das espécies, são considerados as semelhanças anatômicas, fisiológicas e moleculares. A evidência de que o chimpanzé, o gorila e a espécie humana foram originados de um ancestral comum entre 8 e 5 bilhões de anos atrás. Analise bem a figura a seguir. Aqui eu tenho um gráfico, tá? Da evolução
dos antropóides, tá? E no caso aí o primata, que era o ancestral. E foi evoluindo, evoluindo, tá? Ali ele já consegue ficar em pé, olha, já perde cabelo, ali ele já começa a aparecer com fogo, até o progídio, até chegar a hominídeos, tá? Que é o homem que já fica de pé. Aqui a subordem, continuando. Aí o que acontece? Desse daqui nós temos ali do lamúrios, galíacos, e até que sofre um corte, tá? Os primatas, aonde começa a evoluir, o ser humano começa a evoluir mais do que o macaco. Tendências evolutivas entre os primatas. A vida nas árvores dos primatas A vida das árvores dos primatas favoreceu sua sobrevivência e seu ciclo de vida, tendo mais tempo de cuidar de sua prole, característica bem evidente na espécie humana. Outra vantagem da vida arbórea, vida em cima das árvores, foi a seleção de características importantes, como a habilidade dos membros superiores, polegar opositor, mãos e pés móveis e habilidosos. Polegar opositor é o seu polegar poder fazer uma pinça, formando com o outro dedo. Visão binocular ou estereoscópicas, que oferece maior precisão na mira de objeto e cálculo de distância para saltos. Estágio pré-humano. Por volta de 8 milhões de anos atrás, ocorreram grandes mudanças geológicas na África, modificando o clima, o relevo, tornando as regiões mais secas, proporcionando o surgimento de savana. Foi nessas condições que surgiram os primeiros ancestrais humanos. África, o berço da humanidade. Todo mundo fala isso. Pouco a pouco, alguns grupos de primatas, em busca de melhores condições, abandonaram as árvores e começaram a explorar o ambiente terrestre, fato que proporcionou a origem dos primeiros hominídeos. Vale a pena salientar que o homem não veio do macaco, mas de uma linhagem que evoluiu adquirindo características humanas. O surgimento dos primeiros hominídeos são datadas de 6,5 a 5,5 milhões de anos, como o Sahelanthropus tadentis, Oriuntogênese e Arctilotecus ramidos. Eles tinham vida arborícolas, mas já faziam incursões ao solo. Mais recente, há 4 milhões de anos, surgiu na África um segundo grupo de hominídeos, do gênero Australopithecus, bem adaptados às savanas. Alguns destes, com o afarenses, já eram bípedes e caminhavam em posição ereta ou semi-ereta. Os australopithecus africanos e a afarensisteria, a Ateliospic e a Robuste a Bolsei provavelmente viveram na mesma época e competiram entre si. Todas foram extintas uma delas, porém, teria dado origem ao gênero Homo. Esses aí, australopithecus, são os prováveis ancestrais do gênero Homo de hoje. A competição por alimento levou o australopiteco a suplementar a sua dieta com raízes e carne extraída de carcaça de animais abandonados. Isso levou à seleção de espécies dotadas de dentição mais adaptadas à nova dieta. A vida em grupo agravava a competição por alimento, fazendo alguns migrarem para outras regiões e mudarem também seu hábito alimentar, desenvolvendo habilidades para a caça de pequenos animais para complementarem a alimentação. À medida que herdavam novas características evolutivas, mudavam também a forma de comportamento e interação com a natureza. A origem do gênero Homo. As mudanças ambientais ocorridas por volta de 2,5 milhões de anos atrás influenciaram a evolução humana. O clima tornava-se cada vez mais seco, originando as savanas abertas com árvores pequenas e grande parte coberta por gramíneas. Muitos australopithecus foram extintos, vítima de pedração por leões, leopardos, cães selvagens que incluíam os primatas na sua dieta. As pressões seletivas sobre os australopithecus levaram ao aparecimento de nova linhagem de hominídeos, capazes de andar ereto, confeccionar ferramentas simples e produzir o fogo. Foi a partir daí, da produção do fogo, que tudo começou a melhorar, né? Há 2 milhões de anos surgiu um novo grupo de hominídeos, o Homo erectus, na China.
Acredita-se que tenha surgido na África e migrado para a Ásia e para a Europa. Essa linhagem foi extinta há aproximadamente 200 mil anos. Uma linha de H. erectus teria permanecido, aquele H é Homus, tá? Teria permanecido na África, originando o Homus ergaster, e teria migrado para a Europa e oeste da Ásia, originando a espécie Homo neanderthalis, esse último extinto há 27 mil anos. 27 mil anos. Todo mundo já ouviu falar do homem neandertal, do homem das cavernas. Então, olha a diferença, né, do formato do rosto. Olha lá, o crânio, como que era, tá? Olha lá. Aqui o gráfico, o Homo sapiens, o Homo de Neandertal e as linhagens asiáticas de Homo erectus, tá? Por esse gráfico vocês conseguem acompanhar a linhagem de Australopiteco que originaram o gênero Homo. Aqui, ó, a árvore genealógica, a linhagem dos homens modernos, tá? Aí os ancestrais e ali vocês podem comparar, analisar. Gente, isso tudo cai no Enem. Por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui muito bem explicadinho para vocês, tá? Tendências adaptativas. Grupo Erectus, aumento do tamanho do cérebro e da inteligência. Eram capazes de fabricar ferramentas com variedade de formatos, tamanho e utilidades. Vestiam-se com peles de animais, manuseavam o fogo e moravam em cavernas. Homo de Neanderthalis, volume craniano ligeiramente maior que os seres humanos atuais, feições rústicas, corpo e membros compactos e curtos, adaptados ao clima frio. Utilizavam ferramentas de pedra elaboradas, eram bons caçadores, apresentavam organização social. Desenvolvimento da linguagem simbólica e da escrita. Desenvolvimento cultural, passando para gerações o que havia descoberto e aprendido. A manipulação e desenvolvimento científico e tecnológico. Quase que não sai, né? Agora chegou a sua vez, sua hora de treinar as suas habilidades. Bom, eu deixei aqui alguns exercíciozinhos, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido melhor, juntando essa aula da revisão, juntamente com a lá que a gente deu lá sobre evolução, criacionismo, fictismo, dá para vocês pegarem legal, tá? Vai ficar esses exercícios aí, tá? Não reclama porque é de múltipla escolha, mas umas perguntinhas básicas, tá? Façam esses exercícios e a gente tira as dúvidas e faz as correções lá no Classroom. Respondam, leiam o capítulo do livro também e a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau e até a próxima aula.